Pessoal, voltando então com a parte 2 aqui, com essa pessoa maravilhosa aqui, a Gabriela, trazendo essas Imagina. informações muito úteis para a gente no varejo. E nós falamos bastante aí sobre algumas informações que ela está trazendo lá da NRF e muito provavelmente vamos falar sobre o assunto, falando de trade agora, né, que é um assunto que nos interessa muito. Nós precisamos começar a levar essa informação para o supermercadista, para a área comercial, para o departamento de marketing, entender um pouco mais o que é isso. E, obviamente, que isso vai tendo uma ligação com os aprendizados da NRF também, tá? Vamos lá, Gabriela. Daquilo que você está trazendo, então, da NRF para falar de trade, o que você mais puxou assim que você fala, Celso, eu queria muito falar sobre um assunto que aquilo me despertou e eu acho que está muito ligado à nossa realidade. Tá. Bom, vamos lá. Bom, primeiro todo mundo achou, né, que a IA fosse o tema auge, né, do ano, né, startar e o varejo do mundo através da NRF. A IA esteve presente em todas as palestras, nos estandes. Porém, o tema que mais me chamou a atenção é essa questão da gente ter o olhar voltado para a experiência do cliente, né? O que foi citado pelo Lee Peterson, que é essa questão do slow retail, né? Esse varejo devagar, traduzindo aqui para o português, que é exatamente essa proposta do olhar para a loja física, com muito carinho. Tá? Então, esse olhar da loja física, a gente poder investir em melhorar a experiência do nosso cliente na loja física. Tá? Tem até uma palavra que me marcou muito, né, que foi citada também por uma palestrante, que ela, ao mencionar o consumidor, o shopper, ela só falava de guest, ou seja, o cliente como convidado. Ou seja, como você está toda hora convidando o seu cliente para vir até a sua loja. Tá? Então, o que é o legal disso tudo? A NRF traz esse tema para que a gente estruture esse ano os nossos projetos, né, pensando nisso. Como que eu vou trabalhar a experiência do meu cliente na loja física? Como que eu trago esse cliente? Quais são as minhas estratégias? O que tem de mais atrativo, né, dentro da minha loja ou que eu posso melhorar? Quais são as oportunidades que eu tenho? Né? Eu vejo que o principal ponto, quando a gente está falando de experiência do cliente, ela está muito ligada ao atendimento. Porque o que me garante que meu cliente venha até minha loja e ele venha sempre à minha loja está ligado ao atendimento. Né? Acho que o Celso tem aí vários e vários cases de muitos anos de consultoria. É um dos pontos, né, que vocês focam, essa questão de melhorar o atendimento em loja, desde lá do líder, né, o treinamento das lideranças, que o atendimento do teu cliente no operacional está 100% ligado à tua liderança, como também do próprio operacional, né? Então, você imagina assim, todo funcionário seu, ele tem que ter um atendimento diferenciado, ele tem que ser, de alguma forma, um propagador, um vendedor da tua empresa, né? Mas como se faz isso na prática? Então, esses foram os temas, né? O tema que mais me chamou a atenção, essa volta não ao básico, né? Ano passado foi esse tema, né, da NRF. Todo ano a NRF traz um tema mãe, digamos assim. Ano passado foi esse Back to the Basic, né, a volta ao básico, e esse ano foi a questão do jogo, né? O jogo do varejo, ele mudou ou ele continua o mesmo? Quando a gente está falando em voltar para a loja física, e aí? O jogo continua o mesmo? Pode até continuar o mesmo, né? A gente está falando da loja física, mas talvez com as estratégias, né? A forma, os jogadores, eles têm que ser diferentes, né? Afinal, hoje a gente já tem um contexto de muita tecnologia, de IA embutida nas tecnologias, né? Tem muita empresa que fornece os treinamentos para que a gente melhore a experiência dessa loja. E o principal, a gente pode ter o apoio da indústria. O apoio da indústria. E como a gente consegue esse apoio da indústria? Através de um profissional mais estratégico dentro do seu varejo. Ah, mas o meu comercial faz isso. Tá. Mas aí eu estou falando de estratégia. Uma estratégia que está 100% pensando em sell-out, ou seja, em venda. Por isso, Celso, que muitos especialistas em trade falam que o trade marketing é venda, é sell-out.
né? Porque no resumo de tudo, Sim. o final das contas, a gente está pensando em como vender mais para esse cliente. E aí, voltando, quem conhece seu cliente? Você, supermercado. Como? Através de ferramenta. Através do seu próprio cliente interno, do seu funcionário. Seu funcionário também conhece seu cliente. Mas assim, quando você tem 2, 3, 4, 5 lojas, né? Quando você tem um número maior, para que você conheça seu cliente, você precisa usar essa tecnologia. Então, vamos lá. Então, tá tudo ligado, né? A experiência do cliente, ela também pode ser melhorada, né? Ou aplicada no seu supermercado com o apoio da indústria. Mas por que a indústria vai investir em você? Como que você vai captar essa verba de trade? Você tem que ter um plano também para apresentar para essa indústria. Você tem que ter uma certa proatividade. Você tem que mostrar informação para essa indústria, não só de resultado de vendas. Fomos lá, fizemos uma ação aqui no meu shopping, fizemos uma degustação e aumentamos, sei lá, 50% da minha venda. Não, essa estratégia, ela já fez parte um dia. Ela também compõe uma série de ações, uma série de contrapartidas que você pode levar para a indústria. Só que hoje, um profissional de trade, ele vai ter um olhar um pouquinho mais além, né? Ele vai considerar a indústria também como um cliente. As relações comerciais, elas continuam sendo feitas da mesma maneira como sempre foram. Você tem sua equipe comercial, é você mesmo que faz a sua relação comercial, tá tudo bem, né? Agora, entra um profissional de trade identificando oportunidades que são muito valiosas que você tem na sua loja, ali no seu ponto do estacionamento, um pouquinho fora da sua loja, nos seus canais digitais. Então, esse profissional, ele entra com esse olhar de como eu posso trazer a indústria e o investimento dela de uma maneira que seja benéfica para todo mundo. Para a indústria, para o meu supermercado e para o meu cliente. Então vamos lá, na prática nós estamos falando que esse profissional do trade, ele não precisa ser necessariamente alguém do comercial e nem do marketing. Sim, ele é um profissional específico para o trade. Perfeito. Okay. Ele pode até nascer do comercial ou do marketing. Ou do marketing. Não tem problema. Eu acho que aí você está trazendo um assunto que desperta uma curiosidade, e eu tenho falado muito isso no varejo, porque normalmente o supermercado está ligando o trade ao marketing. Só que o marketing, quando ele começa a cuidar de criação, quando ele começa a cuidar de campanhas, quando ele começa a cuidar de outras áreas que são extremamente difíceis de trabalhar, sim, ele não tem essa inteligência, né, disponível para trabalhar essas estratégias. Né? Sim, então, hoje nós podemos dizer que ter um profissional de trade hoje, ele é extremamente lucrativo, inclusive, para a empresa, né? Não tem a menor dúvida. É isso aí. Eu não tenho a menor dúvida, porque o marketing, ele está focado nessa questão do encantamento, né, do brand, da marca, em divulgar, vamos divulgar em qualquer canal, através do WhatsApp, eu posso ter um tipo de comunicação, redes sociais, eu posso ter outro no chão de loja, comunicar o cliente, descrever produtos, né? Agora, o trade, ele está focado em venda. Como eu vendo mais para o meu cliente? Por isso que o CRM é importante. Por isso que você ter relacionamento com a indústria e principalmente com o departamento de trade da indústria, tá? Que também é um departamento que está pensando em quê? Em como vender mais no varejo físico. Sim. Né? Dado que, né, a gente ainda tem esse dado estatístico, ainda no Brasil, mais de 80% da decisão de compra ainda é a loja física. Então, aonde eu tenho que movimentar mais e também, é claro, estar presente nos outros canais, no app, sim, no e-commerce, numa rede social, é dentro da loja física. Ali que aí tem o auxílio do marketing, né? Sempre com o auxílio do marketing. O profissional de trade, ele está sempre ligado ao marketing, ao comercial, porque também não adianta nada eu ir lá, criar uma estratégia com a indústria, entender o JBP dela, né, receber essa indústria, falar, não, vamos criar algo a 4 mãos e não ter o produto. Sim. Na verdade, ele é um apoio aos departamentos de marketing e comercial. Ele é um apoio, isso. E trabalha muito com o financeiro, porque aí também a parte de contrato e tudo que a gente passa para o financeiro, né? Fechei esse tipo de acordo, e o financeiro tem que ir lá e fazer a cobrança dele. Tá. Gabriel, só para contribuir com o varejo, claro. O profissional de trade hoje, a formação dele está mais focada em que área? Nossa, isso é tão relativo. Porque, por exemplo, isso é muito relativo. Eu enxergo alguém de trade, alguém focado em vendas.
Ele né? é um vendedor. Ele é um vendedor. Ele é um vendedor, né? mas lembra que tem execução também. Isso, mas Você ele tem é que um cuidar da vendedor execução. que ele também tem que ter muito conhecimento na área de indicadores, né? Ele tem que saber trabalhar indicadores. Sim, sim. Quando você pega redes maiores, você tem equipes, né, que te dão todo esse suporte. Agora, como você começa? Né? Você é um supermercado, já tem uma rede que tem, né, um poder de compra junto à indústria, não está comprando direto de atacado, distribuidor, mas tem fornecedores, né, junto à indústria, você compra direto da indústria. Como que você começa a estruturar um profissional mais estratégico? Eu acredito que o perfil desse profissional, ele tem que ter esse perfil de vendas, né? Afinal, eu estou fazendo uma venda para a indústria. Estou falando indústria, investe aqui 50 mil, 100 mil, 10 mil que seja aqui no meu varejo e depois eu tenho que prestar contas para essa indústria. O perfil analítico também é importante. Sim. Ou eu tenho alguém para me entregar isso pronto, ou eu mesma pego as ferramentas que eu tenho, um RP, um CRM, uma própria ferramenta de trade, um BI, não sei, e analiso tudo isso, cruzo informações e preparo um relatório para a indústria. Esse feedback para a indústria, ele é um dos pilares do trade. E ele é extremamente importante. Porque, assim, uma coisa... Você é da indústria, Celso, e eu sou do varejo. Eu vou lá e negocio com você, você investiu 100 mil, né? Numa ação aí, sei lá, de 6 meses. Vamos desenvolver, vamos fazer vídeo, vamos estar nas redes sociais, no chão de loja, distribuir brinde, enfim. Tá, e depois desses 6 meses? O que vai me garantir? Você vai falar, Gabriela, e aí? Qual foi o resultado disso tudo? Não adianta só eu te mostrar o resultado do que a gente vendeu a mais. Isso é importante, sem dúvida alguma. O que eu quero é isso, né? Eu, como trade de supermercado, eu quero vender mais o teu produto. Toda a estratégia dá certo? Não, nem toda. Às vezes o produto, às vezes a gente só investiu ali em alguns pontos específicos que não teve aquele resultado que a gente esperava. Mas o profissional de trade, ele tem que ter esse olhar que eu preciso manter essa relação com você. Perfeito. E para eu manter, não é só eu pegar uma verba uma vez com você, não é eu pegar a verba. É eu te trazer como alguém que eu estou ali mantendo uma relação de colaboração. Eu estou pensando no longo prazo. E eu acho importante também lembrar o varejista que nós estamos falando de um braço, né, do trabalho do trade. Tá. Mas, por exemplo, eu tenho um case numa empresa que o trade ele é responsável pela formação do preço de venda. Olha que bacana. Que legal. Por quê? Porque ele gera resultado. Então, o meu comprador, ele busca a negociação lá no compra e venda. Tá, perfeito. Mas quem define o preço de venda, por que é o trade? Porque o trade ele vai trabalhar a parte de pesquisa de mercado. Olha só, muito legal. Então, quando ele vai vender um determinado produto, ele vai pôr um preço de uma água, ele não tem uma visão nem de comprador e nem de vendedor, mas é uma visão do trade mesmo. Né? Essa água eu posso vender com uma margem até maior, por quê? Porque eu sei quanto que o mercado está trabalhando com esse produto agora através de pesquisa. E obviamente que ele também vai na parceria. Gente, eu fazia trade há 40 anos atrás, eu vou falar pra você, eu não sabia disso não, viu? Mas o trade não é novo. Exatamente. A gente só mudou, a gente só deu um nome legal, só né? Deu um nome legal. A atividade. No fundo, até com a tecnologia, eu também já fazia trade de alguma forma. Só que a gente conseguiu profissionalizar e deixar mais claro o que é essa função. E é muito importante que o supermercado ele olhe com carinho o trade market, não importa o tamanho dele, é estratégia. A gente está pensando em como ser estratégico mais com os nossos fornecedores, com o nosso cliente. Né? E aí uma coisa interessante, Celso, o supermercado que ele quer se aprofundar mais nisso, né? Desenvolver o departamento de trade, tem alguns dados estatísticos que ainda mais de 80% das redes de supermercado do Brasil ainda não tem um departamento de trade, entendeu? Definido, né? Estruturado, certinho. Ainda está iniciando o processo. Ou seja, ainda é um cenário comum todos estarem iniciando. Quem iniciar, se estruturar um pouquinho mais rápido, vai sair na frente. Isso sem dúvida, né? Mercado competitivo. Mas quando a gente vai
para uma NRF e a gente está pensando em experiência do cliente, está vendo um monte de tecnologia, a gente também pode trazer de uma maneira super criativa e aplicar aqui no Brasil junto com a indústria, entendeu? Isso pode estar fazendo parte de um plano ali de trade. Às vezes a indústria, imagina, ela está atendendo tantos supermercados, tantas redes, que ela não tem uma atenção especial para o seu supermercado. Então, muitas vezes, quem pode sugerir alguma coisa para a gente inovar ali no ponto de venda, vou colocar um robozinho que ele vai falar do produto, que ele vai apresentar o produto, né? Vou colocar aqui umas gôndolas aqui todas com LED, retail media, vou fazer aqui um monte de propaganda, uma coisa diferente, chamando o cliente, né? Conversando com o cliente. Teve lá uma empresa que eles fazem batons personalizados, eles têm uma IA, lê a leitura da tua pele, e a partir daí ele te oferece e cria também um batom especializado para você. Mas o que eu quero te dizer? Que muitas vezes uma feira internacional dessa, ela dá uma bagagem, um suporte enorme para que você chegue, putz, essa ideia é legal, de repente para eu desenvolver com uma empresa de dermo, né, uma empresa de perfumaria. Essa ideia aqui é legal para de repente eu desenvolver com uma Bimbo. Colocar aqui uma coisa diferente, essa ideia é legal, de repente, para eu desenvolver no açougue, né? Um layout, uma estratégia diferente, um tipo de degustação, enfim. Então, a gente também usa essas feiras exatamente para trazer ideias, isso para o trade é muito rico. Muito. Né? E eu ofereci, olha, eu tenho aqui um menu, não só das oportunidades que eu tenho na minha loja, mas de ideias que eu vi em outros países e que podem ser aplicadas aqui. Você me ajuda a fazer? Vamos fazer a 4 mãos? Vamos criar? Vamos inovar? Isso é legal para a indústria. A indústria quer essa postura do supermercado. E olha, eu te falo com toda certeza, não importa o tamanho do supermercado. É claro, às vezes, se o dono ainda está muito no operacional, ainda é muito pequeno, né, ainda não tem essa condição, às vezes, de ter um profissional pensando de maneira mais disruptiva, mas se o supermercado já está ali com umas 3, 4 lojas, já está com um determinado volume, não necessariamente, às vezes ele não compra, vamos supor, da Balduco direto. Ele compra através de um distribuidor. Mas ele pode chegar no trade da Balduco e oferecer algum tipo de estratégia para ele. Legal. Tá, trazer eu penso assim, essa questão do tamanho, hoje eu penso que tamanho nós estamos medindo por quantidade de informações que você obtém, não pelo número de itens que você vende. Tá bom, né? Perfeito. Então, por exemplo, nós temos supermercados que não tem uma venda tão expressiva, mas ele tem uma quantidade de informações fantástica. Sim. Ele só não utiliza. Né? Eu me lembro que há algum tempo atrás, quando eu era comprador, eu usava esse método. Então, por exemplo, eu pegava os dados de venda, por exemplo, de café. Então, eu pegava o café A, B, C e D e mandava para os 4 cafés, para os 4 fornecedores. Falei, você quer saber qual é a minha posição de venda de café? Está aqui. Olha quem vende mais, olha quem está no segundo do ranking. E automaticamente isso provocava uma ação da própria indústria. Ué, por que ele está vendendo e eu estou em terceiro lugar? Deixa eu ver o que eu posso fazer para melhorar isso. E ele me trazia propostas para melhorar a venda dele. Só que o primeiro também não queria perder o lugar, que também trazia proposta. Claro. Então, era uma briga por melhoria, uma briga por vendas. Sim. Né? E isso era muito produtivo. Quando a gente fala de trade, então, o trade não é do pequeno, não é do grande. Ele é de quem tem a informação. Exato. E todo supermercado tem, hein? E todos têm essa informação. Todos têm. A questão é a leitura. É o que você falou. O que você faz? Volto mais uma vez. Gente, vocês não têm equipe para poder extrair essas informações, cruzar a informação, utilizar isso de maneira estratégica? Contrata. Tem as empresas de consultoria, né, como a sua, tem empresas que estão aqui só para essa parte analítica, né, para poder analisar e trabalhar com performance. Então, assim, contrate, tem pessoas especializadas nisso. Isso aí. Mas todo supermercado tem informação. Você quer começar a trabalhar de uma maneira estratégica? Mesmo, eu não tenho 10 lojas, eu não tenho volume, eu não compro direto com a indústria. Seja criativo. Traga a indústria para trabalhar junto com você. Eles vão te ouvir. Agora, Gabriela, vou pegar um gancho aqui, um exemplo prático. Eu tenho um cliente que é o supermercado São João, ali da região do centro-oeste do estado, que é Tupi Paulista, Dracena,
né, uma pessoa fantástica e tem uma empresa excelente e ele não compra direto da indústria. Tá. Né? Uma grande parte dele compra do distribuidor ou do próprio atacado e tal. Uhum. Às vezes, até por uma questão de região, né, a indústria acaba não atendendo lá. Mas, como você disse, ele pode, por exemplo, ter um elo de comunicação com o trade da Balduco, por exemplo. Claro. No caso da Balduco, até ele compra, mas outros fornecedores. Sim. Oh. Tá. E a ideia qual que é? Ele busca na empresa o responsável pelo trade, é isso? Isso. Ou ele busca uma empresa para assessorar ele para que ele faça isso? Pode ser também. Ou ele busca uma empresa, ele contrata um serviço e esse serviço ele tem toda uma metodologia, né, todo um planejamento, ele vai ter que cuidar da execução, que depende da empresa que está prestando esse serviço. Tá. Né? Ou ele busca uma empresa, né, que já tem empresas aqui no mercado brasileiro que faz esse serviço de trade marketing, ou ele mesmo, né, contrata uma pessoa interna que está só com essa visão. Então, que vai chegar nas indústrias, né, entender qual é a relação lá de fornecedores que ele tem, fornecedores locais, fornecedores maiores, fornecedores que já têm um apetite para poder investir. Então, é importante essa análise assim que a gente começa um trabalho de trade, né? Porque a gente tem que pensar com estratégia. E um outro ponto importante, sempre em paralelo, é esse levantamento de oportunidades, né, de ativos que você pode ter dentro da sua loja ou das lojas. Né? Porque é isso que vai gerar esse menu que a gente cria, né? Que eu nem chamaria de JBP. JBP normalmente quem faz é a indústria, né? Mas esse menu que a gente cria de oportunidades, né, estratégia com essas oportunidades, a gente chama essa pessoa que também é um profissional de trade dentro da indústria e apresenta para ela. Muitas vezes, Celso, os supermercados, algumas redes que são um pouco menores e que querem começar a trabalhar com o trade, não necessariamente ela consegue alavancar muito dinheiro inicialmente. Ela traz a indústria para um café da manhã, para um happy hour dentro da loja, para degustações, sabe? Não necessariamente ela está trazendo uma verba inicial. Ela traz a indústria... Então vamos lá. Então deixa eu puxar esse gancho aí, porque pode. eu acho que isso é algo que mexe muito com a estrutura do supermercado. Uhum. Porque eu vejo muitas lojas tentando fazer negociações de verbas, né? E a impressão a impressão não. O que eu vejo é que eles entendem que verba é algo que eu estou cobrando para ceder um espaço para que se faça algo dentro da minha loja. Uhum. E verba nada mais é do que uma forma de proporcionar maiores vendas, melhores resultados. Então, assim, eu não vou te dar um dinheiro e, além disso, nós vamos fazer uma ação dentro da tua loja. A gente precisa entender isso dentro do trade também. Porque senão fica muito aquela situação de, olha, se você me dá uma verba, eu vou fazer um café. Sim, mas essa verba é para fazer o café. Um café da manhã, um encontro, um happy hour. Uhum. Né? Eu acho que esse bom senso é muito importante também ter dentro desse trade. Né? Isso daí faz toda a diferença dos profissionais de trade, né, que tem hoje no mercado. Sim. Depende muito mais de uma postura, um posicionamento desse profissional. E ele, no momento da reunião, mostrar números, mostrar o quanto ele conhece a própria rede dele, os clientes dele, o que ele vai entregar para essa indústria, muito além das ações, da execução, né, que tem a ver com essa parte de relatórios, essa prestação de contas para a indústria, que vai muito além da execução, igual eu comentei com você. Então, assim, depende muito mais da postura do profissional, em como ele trata essa reunião, como ele traz esse investimento, eu nem chamaria da verba, mas sim de um investimento, do que em si, porque assim, no fundo são transações que a gente está fazendo, claro. Né? No fundo é isso. Mas tudo depende, eu vejo os profissionais que estão se destacando hoje no mercado, eles têm uma postura diferenciada. Eles enxergam essa verba como um investimento. Eles levam para a indústria que estão investindo algo muito mais além da execução. Perfeito. Tá? Não só a medição, garante a execução, toda essa medição, né, de toda
trabalho da execução e entregam algo a mais, uma análise maior. Por isso a importância de uma ferramenta como o CRM, por exemplo. Legal. Então, vamos Tá? pegar um exemplo prático aqui para o nosso... para quem está no nosso canal. Uhum. Eu não compro produto da Santer, por exemplo, não compro direto da Santer, mas se eu ligar para o Fábio, né, que é o diretor de trade lá da Santer, ele vai me dar um atendimento voltado para essa ação. Então, eu estou comprando do distribuidor, mas eu posso ligar para ele para fazer uma negociação para favorecer, inclusive, o distribuidor dele. Claro, É isso, né? Claro, até porque o distribuidor, muitas vezes ele não está preparado, né? Essa verba de trade também não vai para ele, vão Entendi. alguns materiais de visual merchandise, mas ele não está preparado para propagar isso dentro do varejo. Ele não tem também uma pessoa estratégica lá dentro, né? Entendi. Ele normalmente tem vendedores. E o vendedor, ele ganha por volume. Então, normalmente, essa pessoa estratégica, ela está dentro da indústria. E ela quem estuda o mercado, ela quem estuda o planograma, muitas vezes, ela quem vai fornecer também informação que vão ser essenciais para o varejo. Mas quem conhece o cliente daquele supermercado é o próprio supermercado. Que é o link que nós estávamos falando do inteligência artificial, né? Da inteligência, porque eu tenho as informações. Né? Eu vou trabalhar essas informações com essa parceria com o trade. Existem grandes possibilidades de melhorar nossas vendas. Você sabe, Gabriela, que eu discuto muito isso dentro do varejo e eu falo que é ilimitado o que nós podemos fazer dentro do varejo para vender mais com resultado. Concordo. Eu sou muito focado no resultado. Para mim, varejo é algo que foi feito para ganhar dinheiro. Tá? As pessoas precisam entender que varejo não é instituição filantrópica. Isso aqui não é para dar nada. Isso aqui não é para jogar dinheiro fora. Aliás, para ter a dor de cabeça que a gente tem, para ter o sacrifício que existe o varejo. Se chegar no final do mês e não for para dar lucro, gente, não tem sentido isso tudo, né? Exatamente. Fecha a loja, porque não faz sentido. Então eu falo, gente, isso aqui... Você sabe que às vezes nos meus treinamentos eu falo, gente, qual que é o objetivo principal da nossa empresa? Aí eu ouço muito assim, atender o cliente cada vez melhor, né? Satisfação, ser reconhecido. O objetivo principal da minha empresa é ganhar dinheiro. E as pessoas têm uma dificuldade, porque dá a impressão assim, que parece que é coisa de mercenário, né? As pessoas têm uma dificuldade para entender que ganhar dinheiro é algo bom, é algo positivo, né? De forma honesta, obviamente, inteligente, né? Claro. Porque isso que você está me trazendo aí da NRF, falando do trade, para mim isso é um processo de inteligência. Claro. Para melhorar resultados. Com estratégia, né? Então, eu vejo assim, despertar essa ideia do trade, nós estamos falando o quê? É uma evolução. Né? Eu não posso pensar só no ganho, só na área comercial. Porque o meu comercial, obviamente, que ele vai negociar e se deixar por conta dele, ele transforma tudo em preço. Né? Tudo que ele ganha na negociação, ele joga tudo para o cliente. O trade, na verdade, a gente está fugindo dessa questão do preço. A gente está trabalhando experiência do cliente, a gente está trabalhando estratégia para poder vender mais para esse cliente. É isso aí. Então, essa experiência, ela é muito válida e as pessoas precisam se atentar a isso. Você está criando mais uma função? Não, isso já existe há muito tempo. Nós só estamos aperfeiçoando. Né? O trade é um aperfeiçoamento de um trabalho que muitas pessoas já fizeram com muita habilidade. Né? O que eles estão fazendo hoje é o que é? É trabalhar essa informação, mas com dados, né? Sim, que é o que a indústria pede pra gente. Claro. Não é isso? Porque por isso que essa colaboração é muito importante, né? Mais uma vez, quem conhece o cliente, o supermercado. O supermercado consegue fornecer essa informação. Qual que é a cesta de consumo, qual que é o perfil desse cliente, como que funciona a frequência em cada loja tem um perfil de consumo diferente, e qual que é o principal produto que me leva ao supermercado, de repente é meu açougue, mas a partir do açougue, qual que é a minha relação com os outros produtos, né? Quais são os produtos correlacionados? A gente consegue chegar num nível de análise, desde o SKU, dependendo da ferramenta que o supermercado usa, claro, desde o SKU a toda a categoria, a todo o comportamento de compra desse shopper, né, desse cliente, que isso para a indústria não consegue enxergar nesse nível de detalhamento. A indústria enxerga
o que grandes empresas como Nielsen, Scantec, né, oferecem para ela de informação. Só que assim, no final do dia, né, no final das contas, citando seu cliente do São João, São João está ali numa determinada região, tem um determinado número de lojas, e muitas vezes a indústria não consegue enxergar necessariamente o São João, mas se o São João virar para a indústria e falar, indústria, eu tenho muito o que te oferecer, e eu quero te trazer para cá para a gente fazer um plano aqui a 4 mãos. Eu sei do plano que você já tem, eu quero que você me apresente, inclusive, que normalmente é chamado de JBP, né, um Joint Business Plan. Eu sei o plano que você tem, ou quero que você me apresente, quero participar de uma reunião, mas eu tô aqui porque, poxa, nessa região eu movimento tantas pessoas, né, por mês, eu movimento tantos cupons, o comportamento do meu cliente é esse, a frequência é essa, minha intenção de expandir é essa, eu conheço toda a minha região, Perfeito. O comportamento do teu produto, né, aqui na categoria e em toda a região, enfim. Ele tá ali para mostrar um papel de autoridade, de gestor. Então, isso para a indústria faz toda a diferença e, com certeza, ele vai ter o ouvido. E gera uma provocação, né? E gera uma provocação, claro. É uma pessoa ali se destacando. Olha, a gente tem uma rede aqui perto que faz isso há alguns anos e que hoje é uma referência em muitas indústrias, né? E tem uma verba expressiva todo ano. Eu usava É uma rede de 4 lojas. Eu usava uma estratégia nas minhas negociações que eu falava assim para o meu fornecedor. O que você me oferece se eu colocar 4.000 pessoas por dia olhando para o teu produto? Olha que legal, gostei da frase. São 4.000 pessoas olhando para o teu produto o tempo todo. Cara, o que você tem para me oferecer? E aí tinha uma enxurrada de oportunidades. Muito legal, viu? Olha aí, profissionais de trade. Boa frase. E o trade é isso, né? Eu tenho a informação, 4.000 clientes. Sim. Sendo que 60% são masculino, 40% é feminino, tantas crianças. Eu tenho informações detalhadas, né? Sim. Até quando ele compra o teu produto, o dia do mês que ele compra o teu produto, qual o melhor período. Sim. Eu sei a quantidade que ele leva. Qual é o canal preferido que ele escolhe receber essa comunicação. Agora, eu quero saber de você o que é que você pode fazer para que a gente faça 4 mãos, exato. Fazer a 4 mãos. A indústria quer vender mais, o supermercado quer vender mais, e o cliente, ele quer ser tratado de maneira individual, personalizada, e ele quer também comprar mais você. Ninguém deixa de comer. Ninguém deixa de comer. Ou seja, é uma necessidade primária básica. Então, assim, agora você ter a comunicação certa comigo. E com o apoio da indústria ainda, perfeito. Ô, Gabriel, falando um pouquinho do perfil desse profissional aí para contribuir com o nosso... com o pessoal do nosso canal, hoje nós estamos falando de um público de profissionais jovens, né? Com uma visão mais voltada para a inteligência artificial, né? Que saiba trabalhar indicadores. Eu acho que esse é o cara do trade, né? Uma boa comunicação. Também. Eu acho que a parte da negociação, né? Essa parte da negociação. Puxa, mas dificultou a contratação, hein? Tem que ser jovem, inteligência, saber indicadores e ter experiência do varejo. Celso, eu vejo um profissional, né? Os skills, né? Como eu consideraria. Eu acredito que você saber negociar bem, você ser criativo para poder identificar quais são as oportunidades que você pode levar para a indústria e que vai, de fato, gerar um resultado legal. É claro que tem muito teste AB, tá? Todo profissional de trade sabe disso. Então, essa parte da criatividade, boa negociação, você entender, você tem que entender de varejo, né? Entender uma leitura mínima também de um CRM, por exemplo. Identificar ali informações que são relevantes para a indústria, né? Saber colher essas informações, né? E apresentar isso daí para a indústria. Essa parte analítica, ela é importante, mas ela pode ter ajuda também de outros profissionais, né? A parte da execução, que a gente precisa circular a loja, ver se realmente foi colocada ali toda a ação, a campanha está bem posicionada, está bem colocada, é o que eu acordei com a indústria de fato, meu gerente não pegou e mudou de lugar e ficou um negócio lá meio escondido, né? Então, saber acompanhar as promotoras que estão indo no chão de loja, então essa parte da execução, ela é importante. Também a gente tem tecnologia para poder acompanhar e gerenciar melhor essa parte da execução, né? O que isso para a indústria, você tem que ter essa garantia, fotos,
tem que ter a garantia da execução para a indústria. Afinal, você fechou um negócio com a indústria, né? Você fechou um negócio. Então, você precisa prestar contas, né? A indústria investiu em você. Então, ter minimamente essa gestão da execução, tá? Saber gerir equipe, de repente uma pessoa estratégica que está ali dentro da loja, que pode te ajudar, te auxiliar nessa parte da execução, também é importante. Então, eu vejo isso daí como características de um bom profissional de trade. Né? Ser criativo, né? Saber gerir uma equipe que está ali no operacional, no chão de loja, ter uma parte analítica, também para poder ler, extrair informação, saber fazer um bom relatório e, principalmente, saber negociar bem, manter esse relacionamento com as indústrias. Tá, eu acho que eu vou ter que resumir esse currículo aí, porque eu estou olhando na fila aqui, não estou vendo mais ninguém para a função. Mas para começar... Mas eu acho que para começar a gente poderia dizer o seguinte, né? Vamos continuar com aquela visão que a Armelin, que ela divulga muito no varejo. Se você quer alguém com esse perfil todinho que você está falando aí, contrata gente feliz. Porque só gente feliz vai ter essa visão toda que você está tendo aqui, viu? Então, gente feliz é importante. Não, é importante. Isso, precisa de treinamento, de autoconhecimento. Porque para trabalhar no trade, você tem que estar um passo à frente do cliente, você tem que estar um passo à frente do empresário, você tem que estar um passo à frente, inclusive, da indústria, né? Para enxergar oportunidades e jogar isso na mesa. Falou, pessoal, tem uma sacada aqui que é muito legal. E sabe aquela sacada que alguém diz assim, caraca, meu, como é que você pensou nisso? Então, isso aí é outro... É porque eu sou muito feliz, cara. Eu gosto muito de varejo e eu tenho essas sacadas. E eu acho que a gente precisa buscar gente desse nível aí. Mas brincadeiras à parte, eu acho que... Eu vejo assim, tá muito claro que trabalhar isso aí, investir no trade, hoje é um diferencial pro varejo. Sim. Tá? Temos que buscar pessoas que têm habilidade para mexer nessas áreas. Sim. Né? Não dá para pegar alguém que não tem a motivação, que não tem essa... não, o trade não tem nada a ver com isso. É o que eu falo, muito né? Pelo contrário. Motivação, alegria, felicidade é o cara do trade, né? A pessoa que não tem isso... Disposição, né? Não, tem que acordar de manhã e falar assim, pô, agora eu sei o que eu vou fazer, né? Isso tá muito ligado a um perfil comercial, né? Isso está muito ligado a um perfil comercial. No entanto, dentro do varejo, o trade market nasce na indústria e ele foi para o varejo também como uma pessoa totalmente estratégica e muitos nasceram da área comercial. Por quê? A área comercial que já tem um relacionamento com a indústria, já está ali no dia a dia, já negocia o tempo todo. Sim. Né? Então, Agora, dentro dessa função, Roberto, nós já falamos que ele pode trabalhar a formação do preço de venda, que eu acho que é uma estratégia muito inteligente, né? Ele pode trabalhar esses eventos promocionais, que eu acho que isso ajuda, né? Vai trazer benefício. Claro. E tudo isso ele vai fazer com foco na melhoria de vendas. Sim, né? Sempre o foco é em sell-out, é venda. E sempre sell-out. Sim, sempre. Legal. Essa é a ideia do trade market, né? Se você for ver o conceito, o trade, ele é sell-out. Todo mundo que resume o trade é isso. Trade é sell-out. Eu estou 100% focado em venda. Né? E quais são essas estratégias? Aí é que vem o nível da criatividade, né? Eu diria até que o trade ele vai organizar tudo isso. É a parte do organizador, ele vai organizar. Tudo que o supermercado já tem, já está lá, as oportunidades, ele vai organizar tudo isso. E pode ainda inovar com mais ideias, né? Ser mais criativo. E a indústria está aqui também para dar todo o suporte, né? Afinal, é ela que investe milhões em pesquisa, no desenvolvimento do produto, em conhecer o consumidor. A indústria já tem isso pronto. Planograma, muita gente, ela investe, quais são as melhores posições dos produtos, né? Para a gente poder também vender mais. Então, assim, é um trabalho no médio e longo prazo. Eu não vejo, eu como profissional de trade, eu posso entrar no supermercado, começar a prestar um serviço ou, né, tá atuando ali como profissional de trade dentro do supermercado e já captar uma verba inicial? Sim, mas lembrando, não é verba, um investimento. Só que, assim, com o tempo... eu identifico muitas oportunidades e eu posso ser cada vez mais criativa, levando cada vez mais ideias para a indústria, mantendo esse relacionamento com a indústria, né? E trazendo mais investimento. Então, é um trabalho de médio e longo prazo.
Esse sellout quem paga para o varejo é a própria indústria ou vai do distribuidor dele ou isso é negociável? Aí, quando eu estou falando de sellout, é venda mesmo, né? A venda do supermercado. Normalmente, essa verba, quando a gente está falando de trade, é uma verba extra. Ela não está ligada Quem paga isso é o próprio trade da indústria mesmo. Isso, exato. Ele tem uma verba para isso. Ele tem uma verba só para isso. Que não está ligado lá no comercial. Não está ligado. Ela se mistura. Tudo quando a gente está falando hoje em dia de trade marketing, retail media, né? Essas verbas comerciais, ela se mistura um pouco, né? Tem indústria que ainda não tem isso muito claro, definido, assim. As grandes já têm. Tá. Mas é uma verba que se mistura. O próprio, quando a gente fala assim, projeto de retail media, de trade dentro do supermercado, ainda é um pouco confuso. Mas essa verba é o quê? Vai para as TVs. Então, é projeto de retail media. Mas aí, quando você pega o conceito de retail media, ele já é um pouco mais aprofundado, enfim. Sim. São detalhes que eu acho que nem compensa a gente entrar muito nesse nível de aprofundamento, mas é uma verba que ainda se mistura, digamos assim. Mas sim, é uma verba extra. Tá, e os contratos? Isso é feito... Continua com a equipe comercial. A parte de contrato, que a equipe comercial sempre fez, bonificação, continua na mesma estrutura. Tá, mas o trade, ele tem um contrato à parte? É um contrato à parte. Ele é um contrato à parte? Sim, é um contrato à parte. Tá. É o contrato que eu fechei lá com a indústria, uma determinada verba e tudo que ele comprou, digamos assim. Exposição em todas as TVs da minha loja, né, durante o mês, redes sociais, aparição, sei lá, de tantas vezes, né, em stories, em feed, posicionamento, às vezes alguns pontos de cross, vamos supor, se o comercial, né, permitir que a gente negocie esses pontos comerciais, uma ilha extra, degustação, enfim, eu posso montar um menu e ver o que é melhor, o que se enquadra melhor para uma determinada indústria. Legal. Você sabe que nós desenvolvemos lá na Armelin uma forma de comunicação do setor de hortifruti para os nossos clientes, onde nós identificamos no painel dele o período. Então, nós temos lá um calendário, né, de 12 meses, e qual é o período de safra do produto. Que né? legal. Então, por exemplo, eu sei que o limão, no mês de outubro, novembro, dezembro, só estou dando um exemplo, é um período que ele vai ficar muito caro. E o cliente, ele observa isso, né? É uma informação que o cliente entende que isso não é do supermercado, isso é da categoria, né? Então, por exemplo, o limão tem um período do ano que ele está na entre-safra e que ele fica muito caro. E nós damos informações de saúde, né? De benefícios à saúde do produto. Né? E aí você sabe que o que é muito interessante, pegando no caso do trade, fala, Celso, mas o que uma perfumaria tem a ver com o hortifruti? Mas eu posso, por exemplo, trabalhar uma marca da perfumaria promovendo o cartaz do hortifruti. Por quê? Porque o público que nós estamos falando, o público feminino é muito forte nessas informações. Sim. Que é o público da minha perfumaria. Que engaja, né? O que engaja. Isso é interessante, Celso, o teu comentário. O que eu vejo que aqui no Brasil ainda pode ser trabalhado melhor, essa comunicação, essa educação. Quando você educa o seu cliente, você tende a vender mais. Sim. Tá? E isso também pode ser uma ferramenta de trade. Isso também pode ser uma oportunidade para trazer a indústria e destacar os produtos dela. Por exemplo, fazendo esse cross. Exato. E esse cross, porque nós estamos falando de trade, né? Sim. Por exemplo, eu tenho um case de um cliente que nós vendemos, negociamos todos os cartazes do perecíveis com o fornecedor da mercearia. Olha, então eu tenho proposta da área de carnes, mas eu tenho o logo, o produto dele impresso, porque os cartazes hoje basicamente são todos impressos, né? Poucos cartazistas hoje. Então ele já vem confeccionado com a marca que foi negociado lá com o trade. Então imagine a Santer, por exemplo. Ela vai eu quero a minha marca no hortifruti. Só que na verdade nós estamos falando o seguinte, que 50% dos meus clientes compram no setor de hortifruti. Certo. E esses 50% vai ver a marca da Santer, por exemplo,
lá no setor de Melhor hortifruti. ainda se ainda tiver o produto ali, né? Um produto que tenha a ver, de repente, com uma venda ocasional, você né? possa Essa fazer venda, uma venda venda, cruzada. uma venda cruzada. Então, Sim. você vê que o trade, ele tem assim, um universo Nossa. de possibilidades de gerar negociações para a empresa. Entendeu? Porque a criatividade, ela conta muito para o profissional de trade. É isso aí. Ó. Porque o profissional mais criativo, ele consegue identificar essas oportunidades. Perfeito. E você tem muita coisa. É o que eu sempre falo para o supermercado. Você tem uma riqueza na sua mão. O seu PDV é uma riqueza. Você tem muita oportunidade para trabalhar. E o que é o legal? A verba de trade, ela é uma verba líquida. Né? Desconta-se os impostos. Tem supermercado Perfeito. que cria até um CNPJ apartado. Sim. Só para poder estar ali recebendo, né? Emitindo nota dessa verba. Porque sai mais barato. Sim. Aí tem toda uma questão de impostos aí, que eu não vou entrar nesse assunto, mas eu sei que tem formas até de você ter uma verba ainda mais líquida para que entra na sua empresa. E que você vai destinar para isso, às vezes até para melhorias. Melhorias, por exemplo, melhorar o açougue, uma padaria, um determinado setor. Investir em retail media. Poxa, você coloca uma tela no seu supermercado, em algum posicionamento lá estratégico, ali são vários anúncios, né, que você passa, ou seja, você está vendendo o mesmo espaço para vários fornecedores, né, de acordo com a sua audiência. Isso é fantástico, isso é uma estratégia muito boa. E hoje você já tem até telas e tal muito acessíveis, que de locação, através de locação, não precisa necessariamente comprar. Com certeza. Então, você pode locar e já ter uma estratégia em cima daquela tela, por exemplo. Então, assim, a gente tem uma infinitude de oportunidades para se trabalhar num ponto de venda, tá? E daí entra o profissional estratégico, esse profissional de trade marketing, para identificar também essas oportunidades e trazer essa indústria para poder investir, né? Algo a 4 mãos. No final, o objetivo é vender mais. Com resultado. O corresultado, exato. E melhorar a experiência desse cliente. Afinal, a gente está o tempo todo aqui falando de experiência, né? É verdade. Então, melhorar a experiência desse cliente na tua loja. Que é o que veio lá da NRF, né? Que vocês trouxeram esse ano dessa experiência. E a gente acaba sempre voltando para o atendimento, né? Sim, porque eu vejo assim, de qualquer forma, o encantamento, ele está no diferencial. Né? Eu costumo dizer que as pessoas precisam entender e estudar um pouco mais sobre isso. Né? Atendimento é dar aquilo que o cliente veio buscar. Né? Se você tem lá o produto, você não tem nada que encanta, não tem nada diferenciado. Ele não fala mal de você. Né? Eu vou na tua loja, eu quero comprar um quilo de colchão mole em bife. E eu chego lá, o atendimento nem é bom, o açougueiro nem me dá atenção, mas a carne é maravilhosa. Acredite, se alguém me perguntar, eu saio do teu açougue, eu vou para o caixa, a operadora não olha na minha cara, não entrega o troco na minha mão, não me agradece, mas acredite, mas eu falo bem da tua empresa. Por que eu fui buscar lá? Eu fui buscar um quilo de colchão mole em bife. E nisso você me atendeu bem. Só que isso qualquer boteco faz. Exato. Agora, encantamento é algo que surpreende, né? Sim. Eu acho engraçado isso, porque o encantamento, ele não vai se dar por uma estratégia, como um tabloide. Ele vai se dar... por que você se encanta por outra pessoa? Porque ela tem uma comunicação voltada para você. Ela tem algo diferencial, ela entende quem é você. E isso é através do CRM. Não tem como a gente fugir. Porque como é que eu cada vez personalizo mais a minha comunicação com você, o meu relacionamento? Como eu te trago se eu não falo a tua língua, a tua linguagem, sabe? A maneira com que você gosta de ser tratado, o que você consome. Não adianta nada. Eu não bebo cerveja. E você ficar toda hora mandando oferta para mim de cerveja. Olha uma outra coisa muito importante. Eu acabei de reclamar da sua empresa. Eu fui no Reclame Aqui, eu fui numa rede social, eu fui no teu chão de loja, porque para mim a carne não estava legal. Eu acabei de reclamar da sua empresa e você vai lá e me manda o tabloide no dia seguinte. Você está causando algo positivo ou negativo na nossa relação? Então, viu como você entender quem é o seu cliente e entender a jornada dele em qualquer ponto de contato da tua loja física, e-commerce, num saque, numa rede social, você identificar quem é esse cliente, como ele se comporta,
E ter o relacionamento, a comunicação adequada para ele é fundamental hoje. São projetos que exigem um nível de maturidade tecnológica? Sim, mas o varejo ele já pode começar a olhar para isso, porque isso já existe no Brasil. E tem muitas redes começando a fazer isso ou já com isso implantado, que é o tal do Omni CRM. É aquele que a gente integra todas as informações em qualquer canal de contato com o cliente dele. Perfeito. Tá? E eu assim, só complementando essa ideia do encantamento, né? Eu falo assim, que mandar flores para a esposa no dia do aniversário dela, isso chama-se atendimento. Até porque ela já está esperando, né? Agora, você mandar flores numa data assim qualquer, sem nada para comemorar, isso é encantamento, né? Ou você conhece bem o teu público e sabe que ela não gosta de ganhar flores, então não mande flores para ela. Sim, a minha esposa, por exemplo, eu não mando flores para ela porque eu sei que ela não gosta de ganhar flores. Ela gosta mais de cartão do que de flores. Eu tenho percebido, cartão de crédito, eu digo. O cartão de crédito. Sem limite. Ela é inteligente. Mas é uma forma. Tá vendo? Você tem que conhecer teu público, né? Claro. Você vai mandar flores para quem não gosta de flores? Não, mesma coisa, ela não fala inglês, você vai se comunicar em inglês com ela. Exatamente. Não faz sentido. Mas eu queria chegar num ponto que é muito importante para falar do trade. O trade, ele não trabalha o atendimento. O trade, ele trabalha o encantamento. É algo além daquilo. Porque vender é isso. Eu coloco o produto no ponto de venda, o consumidor chegou e a gente leva. Agora, fazer ele comprar mais, né, por experiência, sim, aí o trade tem um papel fantástico nesse trabalho, não tem? Claro, com certeza. Mais uma vez, é ele quem conhece o cliente, né? Ou guest, né? Como a gente pode chamar. O convidado, aquele que você convida para vir à sua loja. Adorei essa expressão, viu? Essa expressão do guest, né? Se você tratar o seu cliente sempre como um convidado, você vai estar sempre pensando nele. E como você melhora a experiência dele. Afinal, ele é um convidado para vir à sua loja. Prepare sua casa para receber os seus convidados. Prepare sua casa. Exatamente. Muito bem. Gente, que papo maravilhoso, viu? Nós ficaremos aqui conversando muitas horas, né? Muitas horas. Muitas horas. A Gabriela tem uma experiência muito vasta nessa área, é uma pessoa que a gente conversa muito sobre esses temas, né? E eu espero que o podcast de hoje tenha aí despertado aí vocês essa necessidade, esse interesse em desenvolver um pouco mais esse trade, né? Precisamos trabalhar essa informação. Se vocês quiserem mais informações sobre o assunto, liga lá na Armelin, tem aqui o contato da Armelin. Se vocês quiserem falar com a Gabriela também, a gente passa o telefone dela, vocês vão ter aí uma experiência fantástica aí com essa profissional. Pessoal, Gabriela, obrigado de coração, viu? Eu que agradeço, é uma honra, tá? É uma honra estar aqui com o Celso, uma pessoa de uma experiência, é um exemplo, né, para mim também, é uma pessoa que conhece muito de supermercado, que desenvolve trabalhos há muitos anos, o mercado conhece o Celso Armelin, então é uma honra estar aqui com ele, dividindo hoje o microfone aqui, o podcast, né, espero ter contribuído um pouquinho, qualquer dúvida, estou inteira à disposição, procure o Celso, procure a mim, eu sou bem acessível, todo mundo sabe que eu sou bem acessível a qualquer varejista que precisar aí de mais dicas, como eu começo, como eu trabalho meu CRM melhor, como eu posso gerar resultado, como que eu implanto o trade, enfim, estou à disposição, tá? E espero ver vocês ano que vem na NRF, vamos, Celso? Com certeza, ano que vem nós vamos ter aí um grupo muito grande para ir para a NRF. A gente poderia juntar aí esses supermercados que ainda não foram, que querem conhecer, é uma oportunidade única. Eu vale tenho certeza, a pena a experiência. Com certeza. Às vezes um insight paga a sua viagem. Então, eu garanto isso para vocês, tá? Obrigado. Eu que agradeço. Deus abençoe você. Amém. Você continua essa profissional aí maravilhosa que você é. Obrigada. E que traz muito benefício para o varejo. Tá? Muito obrigada. Eu agradeço. É sempre Pessoal, um aprendizado. Obrigado aí pela presença de todos. Curto aí. Clica no sininho, né? Clica no sininho. Clica no sininho aí para fazer parte do nosso canal. Nós precisamos massificar isso dentro do varejo. Vamos. Valeu, até a próxima. Aguarde que tá vindo novidades aí. Até. Tchau, tchau.